E aí, pessoal, tudo bom? Cid aqui. Já faz um bom tempo que eu não gravo nada sobre design aqui pro YouTube, mas recentemente eu tive a oportunidade de criar a mais nova coleção da Elgato em colaboração com a Bethesda, para promover o novo jogo da franquia Doom, o Doom Dark Ages. Foi um processo bem longo, cheio de pesquisa e aprendizado ali no meio do caminho, mas o mais importante é que foi um projeto com muita responsabilidade. Doom é um jogo histórico, ele é um dos pilares da indústria dos games, e eu queria representar isso da melhor maneira possível nesse projeto e honrar a história do Doom. A coleção em si conta com vários itens, desde alguns produtos da Elgato até as peças da Corsair e da Drop. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou me aprofundar apenas em um deles em específico, o XLR. O XLR é importante porque ele foi o primeiro produto que eu criei para essa coleção, e acabou servindo como base para todos os outros produtos que fazem parte da coleção. Ou seja, se vocês entenderem os detalhes do XLR, vocês praticamente vão entender também todos os detalhes dos outros produtos. Esse vídeo aqui vai ser dividido em algumas etapas. Cada uma vai resumir os pontos principais de cada parte do processo criativo, desde a pesquisa até a criação do asset final. E caso vocês gostem desse vídeo aqui e quiserem que eu faça algo parecido no futuro, comenta aqui que eu vou tentar trazer algo nesse estilo assim que eu conseguir. Mas é isso, bora começar então? Agora a gente começa com uma das partes mais importantes, se não a mais importante do projeto, que é a pesquisa. Nessa etapa, o meu foco foi absorver o máximo possível de informação, tanto visual quanto não visual, sobre esse universo de Doom. As minhas principais fontes de estudo foram o trailer de lançamento, algumas wikis de jogos anteriores e também o Reddit. Assistindo ao trailer, uma coisa ficou bem clara pra mim, que esse verde oliva que aparece na armadura do protagonista, ela é bem dominante. E além disso, tem também esse cinza prateado e o vermelho, que aparecem em alguns detalhes menores e realces da armadura. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o escudo. Quando eu vi ele, na hora eu pensei em tentar usar ele de algum jeito naquela parte rotatória do XLR. E claro, pra quem nunca viu um XLR ou nunca usou um, ele tem um botão giratório no meio que controla o volume do microfone. Em um projeto anterior, na edição especial do Fallout, a gente já tinha feito algo parecido, simulando um mapa ali na parte rotatória. Bem da hora, né? Agora, uma outra coisa que me chamou muita atenção na hora da pesquisa foram as runas Makir, que aparecem no Doom Eternal. Agora, me desculpa se eu tiver pronunciado isso errado. Eu peguei uma referência direta do portfólio do Emerson Tung, que é o diretor de arte na ID Software. Mesmo que essas runas não tenham sido usadas no XLR, elas acabaram aparecendo em um outro produto da coleção, o teclado da Drop. Bom, eu fui anotando as informações e recolhendo imagens separadas que foram organizadas no mural de referências meu interno. E quando eu senti que eu já tinha bastante material pronto, eu comecei a me preparar para a segunda etapa, que é a dos rabiscos. Agora, com a pesquisa já feita, tá na hora de começar a botar a mão na massa e criar, finalmente. A minha principal ideia aqui era trazer as texturas e as camadas de armadura para os produtos, usando aquele verde oliva meio desgastado, as partes metálicas prateadas e também alguns pequenos detalhes em vermelho. E agora, isso aqui que tá na tela pra vocês é meu primeiro rabisco. Como dá pra ver, ele tá bem simples. Formas básicas, só pra testar o volume e a proporção de cor. No botão central, eu consegui colocar aquele escudo e também a marca do matador, que são bem importantes. Já no canto direito, eu coloquei aquele conector, que aparece no peitoral da armadura. E nas laterais, eu adicionei umas lâminas metálicas, tipo aquelas divisões que aparecem na armadura mesmo. Agora, um detalhe bem sutil, mas que eu gosto bastante, é a estrutura no centro da faceplate. Ela faz uma leve alusão ao formato do capacete do personagem. É bem discreto, mas ajuda a gente a criar uma conexão visual do produto com esse universo do Doom. E lembrando, esse é um bom momento para eu explicar algo super importante para vocês. Esses previews, incluindo esse primeiro esboço, foram todos enviados para o nosso Creative Manager aqui na Elgato, o Trey. Mas para verificar e garantir que a gente está indo no caminho certo e que o nosso design está válido. É sempre importante compartilhar teu progresso com os designers e ouvir opiniões diferentes das tuas. E isso não só vai te ajudar a criar um produto melhor no final do dia, mas também a crescer como profissional de maneira geral. Fechou? Então bora para a próxima etapa. Agora vem a parte que eu mais gosto, que é o refinamento. É aqui onde você, designer, vai ter mais controle sobre a história que você quer contar com esse produto. Cada detalhe, sombra, textura, desgaste, tudo isso vai te ajudar a montar uma narrativa e dar alma para esse produto lá no final. Então a minha dica de ouro para você aqui é: mantenha calma durante essa etapa e seja paciente.
Cada detalhe aqui é importante. E no caso do XLR, eu optei por começar refinando o botão central. Eu adicionei esses pequenos detalhes e desgastes e também várias camadas de textura sobrepostas, tentando simular uma espécie de corrosão. E daí, quando eu estava satisfeito com a textura do botão, eu passei a trabalhar no restante da faceplate. Aqui eu apliquei aquelas mesmas camadas do passo anterior, mas dei mais ênfase para os desgastes do metal. Eu tentei deixar bem evidente a falta de tinta em alguns pontos da peça. E daí no final eu adicionei mais marcas de sangue e refinei as laterais, onde a gente encontra aquelas lâminas prateadas. Eu também adicionei algumas marcas de impacto, meio que simulando aqueles desníveis na faceplate. E agora, juntando tudo isso, a gente tem esse resultado aqui. Foi nesse ponto do projeto que a gente sentiu que o produto já estava finalizado, e a gente estava pronto para começar a nova fase, que é a fase das revisões. Finalmente chegamos à etapa final, as alterações. Aqui nós tivemos um pouco de sorte. Não tivemos tantas alterações assim. Foram só apenas detalhes pontuais, coisas bem pequenas para ser bem sincero. O que a gente mais precisou alterar foi aquela peça central, deixando a marca do matador mais legível e clara. Nada muito gritante também. E agora, com esses ajustes feitos, o que vocês estão vendo na tela de vocês agora já é o design final. Temos aqui o primeiro produto da coleção Doom, finalmente concluído. E como eu tinha mencionado lá no início do vídeo, o XLR foi apenas o começo. O design dele serviu como base e inspiração para todo o restante de produtos dessa coleção. Para quem ainda não viu, eu vou deixar um trailer de apresentação desses produtos rolar agora, assim vocês vão poder conferir todas essas ramificações que esse conceito principal do XLR trouxe, beleza? Mas antes de eu me despedir, eu queria também agradecer a toda a equipe da Elgato, principalmente a equipe de design que me acompanhou de pertinho durante todo esse processo. Também, é claro, queria agradecer a Bethesda, que tornou esse projeto possível. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, e quem sabe trago mais conteúdos como esse aqui no futuro. Beleza? Muito obrigado e até mais.